Bom dia, irmãos e irmãs. O tema do sermão deste dia é o temor da morte. O texto está em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 4, que diz assim: Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo. Todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas? Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valei muito mais do que milhares de pardais. Então, esse texto está em São Lucas e tem como contexto, o pré-texto, Jesus Cristo condenando a hipocrisia dos fariseus a partir do versículo 1 do capítulo 12, e depois ele, a partir do versículo 8, falando sobre o testemunhar a fé ao mundo, a fé nele. E o tema que queremos abordar é este, o temor da morte, que está no meio destes dois assuntos. Lucas capítulo 12, versículo 4, diz assim: Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo. Todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer, que é a segunda morte, né? Nós temos aqui dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, diz assim, ó: Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Morrerás. Esse texto de Gênesis capítulo 2, 17 está falando de dois tipos de morte. A partir do momento em que eles comeram do fruto daquela árvore que não deveriam comer, automaticamente morreram espiritualmente falando e começaram gradativamente a morrer fisicamente, ou seja, começaram a envelhecer. Tá? Observem-o certamente, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza, certamente morrerás. Tá? No dia em que dela comeres, morte espiritual, não comerás. Desobedeceram, morreram espiritualmente. A partir daquele momento, o homem foi separado de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 23, que diz assim, deixa eu ver aqui, Gênesis 3, 23. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. A partir daquele momento, ele começou a trabalhar ele já trabalhava antes, é claro. No entanto, ele começou a se fatigar, a se cansar e a envelhecer gradativamente. Então, morte espiritual por desobediência, morte física gradualmente, tá? Essa morte espiritual, obviamente, era a principal, né? Principal, ficou separado de Deus. A morte física, Gênesis 3, 17 a 19, diz assim, ó: Então voltou-se para o homem e ordenou: Porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo teu alimento todos os dias da tua vida. Tá? A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Aqui entrou o sofrimento, a fadiga, a canseira, o desgaste físico, gradativamente a morte física, não é? E tu voltarás para o pó. Versículo 19: Com o suor do teu rosto comerás do teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó,
e ao pó da terra retornarás. A morte física voltará ao pó. Alguém pode dizer que é só consequência do trabalho, 17 e 18. Não, foi consequência da morte espiritual. Da morte espiritual. O trabalho já existia, ele já trabalhava antes, tá, do pecado. No entanto, ele não se cansava, ele não se fatigava, ele não se desgastava. Mas a partir da desobediência, a partir de fazer aquilo que Deus disse que ele não deveria fazer, ele começou a morrer, ele morreu ali naquele momento, tá, e começou a morrer fisicamente. Por que devo temer a morte? Ora, logo que uma criança tem consciência de mundo, fica sabendo que um dia vai morrer. Não é assim? Algumas nem alcançam essa consciência, elas morrem antes, elas morrem ao nascer, morrem no parto, algumas morrem 2, 3 anos depois. Algumas pessoas tentam remediar quando vem a velhice, não é? Os sinais da morte física. Daí apelam para plásticas, silicones, botox. Se ao menos conhecessem o que está escrito lá na carta de São Tiago, aquela carta universal, deixa eu achar aqui São Tiago, para nós lermos. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14, que diz assim: Agora prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Então, as pessoas tentam remediar, mas não conhecem esses 2 versículos de Tiago. O maldito medo de ser morto, da morte, mas é da morte física, mas que as pessoas temem mais, não é? Porque desconhecem a morte espiritual. Lucas capítulo 12, versículo 4, não é? De novo: Eu vos afirmo, meus amigos, que não tem mais os que podem matar o corpo. Tá? Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Realmente devem temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Sendo que o que realmente deveria ser importante é que as pessoas deviam temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Sendo que o que realmente deveriam temer é a consumação da pior das mortes. A esse devemos temer, aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. É a consumação da pior das mortes. É a morte espiritual se consumando. Ela foi decretada, ela foi declarada no momento da desobediência do homem. Mas quando termina o tempo de vida do homem na terra, se esse homem não for se voltado para Deus, não se voltar para Deus, ele automaticamente já está morto espiritualmente. Se consuma a morte espiritual. E ele é lançado depois no lago de fogo, enxofre, que é a segunda morte, o que a Bíblia chama de Geena, na língua grega, a pior das mortes. A quem realmente devemos temer? A quem realmente devo temer? Olha o texto em São Lucas de novo. Lucas capítulo 12, versículo 5. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. A esse deveis temer. Deus. E esse temor de Deus, aqui fobia, não envolve
ter medo, é reverenciar, é respeitar, é buscar querer ter relacionamento com Ele. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Aqui, temor também é confiança e não terror. Os filhos de Deus também sentem muito medo de Deus. Tá? Até quando olham ali, dizem assim, até os fios da minha cabeça, os cabelos da minha cabeça, que não é o meu caso, ele sabe, ele conta. Então, de fato, eu tenho que ter medo dele. Eu tenho que reverenciá-lo. Eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que adorá-lo. Tá? Muitas vezes os filhos sentem medo por ignorância, né? Porque parece, e está claro na Bíblia, que tudo está no controle de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 6. Tudo está no controle de Deus. O que é, na maioria das vezes, esquecido por nós que somos filhos de Deus. Não é? Josué capítulo 24, versículo 14. Vamos olhar Josué. Josué capítulo 24, versículo 14. Diz assim, ó. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio no Egito, e servi de coração a Iavé. Olha o que Josué escreve aqui. Salmos 25, 14. Vamos lá para o Salmos 25, 14. Vamos ver o que está escrito lá em Salmos 25, 14. Salmos 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Olha como a importância de fato de temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Também nós temos Salmos 38, versículo 8, Provérbios 3, versículo 7, Provérbios 24, versículo 21, Eclesiastes 8, versículo 12, tá? E versículo 13. Aliás, em Eclesiastes 12, versículo 13. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 112, versículo 110. Sabedoria, mas como conseguir sabedoria? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Pedindo a Deus, ele dá. Pedindo a Deus. 2 Timóteo 3, 5. Então, o filho de Deus tem que aprender a temer a Deus de todo o coração, conforme esse texto de Lucas, tá? Quando ele ensina para os seus discípulos o temor do Senhor. Não é temer a morte física, não é temer os homens, mas temer de fato a Deus, que tem todo o poder em suas mãos e que tem toda a nossa vida controlada por Ele e que conhece todo o nosso ser, todo o nosso íntimo. Cristo usa um exemplo, dizendo a partir do versículo 6, vem cá, não se costumam vender 5 pardais por 2 pequenas moedas? Entretanto, até estes pardais são cuidados por Deus, são cuidados pelo Senhor. O Senhor está controlando tudo, tudo está nas suas mãos, tudo está no seu controle. Tudo pertence a Deus. Então, de fato, nós temos que temer ao nosso Senhor, temer o nosso Deus. Ele, realmente, nós temos que temer, não é? Existem 2 tipos de morte. E se todas as pessoas entendessem ou soubessem disso, elas não sabem. Mas também eis uma forma de temer a Deus, obedecendo a sua ordenança de ir e anunciar o Evangelho para toda criatura, para que, segundo a vontade dele, essas pessoas possam aceitá-lo e também temê-lo,
e também serem libertas da morte física, da morte espiritual. Não é assim? Existem dois tipos de morte, mas o Senhor nos livrou da morte física. O Senhor disse: mesmo que você passe por ela, mesmo que você passe pelo vale dessa morte física, eu estarei contigo. Foi o que o Senhor disse lá no Salmos 23, usando a inteligência de Davi para escrevê-lo. Ele disse isso. E da morte espiritual nós somos purificados pelo sangue de Cristo e fomos adotados na família de Deus e fomos reconciliados com Deus. Deus nos livrou dessa morte. Então, a quem devemos realmente temer? Devemos realmente temer Deus, reverenciá-lo, adorá-lo, buscá-lo. Os homens temem a morte, os homens temem tantas coisas, os homens que não conhecem a Deus, mas você e eu que conhecemos o Senhor, vamos temê-lo, vamos adorá-lo, vamos buscá-lo com sinceridade no nosso coração, porque Ele tem a nossa vida controlada. Tudo, todo o nosso ser, todo o nosso ímã, toda a nossa vida está na direção, está controlado por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso. Então, realmente tema Deus, tema Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valei muito mais do que milhares de pardais. Por que vocês estão temendo? Vocês valem muito mais do que passarinhos. Tu acha que Deus não conhece a tua vida e não sabe do que você precisa, do que você necessita, do que você carece? Por que muitas vezes falta para mim e para você fé o suficiente para acreditarmos que Deus está controlando, está nos cuidando, está nos guardando, está nos suprindo de nossas necessidades? Por que nós não confiamos de fato na palavra de Deus? Vamos temer ao Deus Todo-Poderoso. A forma de temer também é confiar, é acreditar que Ele está no controle. Deus está guardando a sua igreja. E nós, quando observamos esse texto, então, observamos que existem dois tipos de morte, mas que da morte espiritual, a principal da morte, o Senhor já nos livrou. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morte, onde está a tua vitória? Inferno, onde está o teu aguilhão? Não é assim? Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Então, vamos acreditar dessa maneira. Existem dois tipos de morte, mas da principal o Senhor já nos livrou. Tá? E que eu não tenho mais que temer a morte. O viver é Cristo, morrer é lucro. Ou vice-versa. Foi o que Paulo disse também. Então, meu querido e minha querida, Deus veio, nos guardou, nos resgatou, nos separou e tem cuidado de nós. E a Ele, de fato, nós temos que temer. A Ele, de fato, nós devemos realmente temer. Que Deus abençoe a tua vida e entenda esse texto. Quando Jesus Cristo ensina para os seus discípulos, ensina para nós o temor do Senhor. Tá? E Ele é o princípio da sabedoria. Vamos orar. Amado e soberano Deus, querido Pai, eu estou diante de Ti, colocando a igreja nas Tuas mãos, nesse sermão que é para a Igreja Batista Filadélfia de Nova Bassano, pedindo que o Senhor fortaleça, aguarde, anime cada um dos Teus filhos e filhas, Pai, fortalecendo a fé de cada um, a fé de cada uma. Em nome de Jesus, Pai, dando para eles e para elas um excelente dia, um dia abençoado e coberto, Senhor, com Teu sangue, Pai. Ensina-nos como filhos e filhas, meu Deus, a temermos o Senhor, Pai. Respeitá-lo, Pai, reverenciá-lo, Pai, admirá-lo, Pai, e querer, Senhor, ter mais intimidade contigo, Pai. Que a morte não venha nos assustar, Pai. Que a morte não venha nos assustar, meu Deus, mas que nós entendamos que toda a nossa vida está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém.